Olá, hoje a gente recebe no estúdio do RDTV o deputado estadual Suelmi Fernandes, sem partido, assumiu recentemente na vaga do deputado Dr. Eugênio. Muito obrigada novamente por estar conosco. Há quanto tempo, né? Não recebo aqui no RDTV. Alice, aqui para mim é uma alegria, eu estou em casa, eu vim aqui várias vezes. Sim. E esse canal aqui em especial é um carinho de Mato Grosso, porque eu acho que na mídia digital, eu tenho certeza, foi o primeiro que ousou fazer TV. Sim, com certeza. Com um canal de notícias, então é muito simbólico estar aqui, é uma alegria para mim poder participar desse momento aqui. É isso aí, que bom. A gente está aí mesmo, né? O RD News iniciou essa questão de TV Web aí, estamos aí firmes e fortes. Mas vamos lá, Suelmi, quais são os seus projetos? A gente sabe que você já foi secretário de Estado, você trabalhou muito pela agricultura familiar. Nesse tempo que você está aí, a previsão é 121 dias, né? Da licença do deputado. O que você pretende trabalhar na Assembleia? Tem aquela música que diz como que ando mais velho, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza que muito pouco eu sei. Eu acho isso de uma lindeza, né? Eu fiquei 3 anos e meio, vamos dizer assim, distante da atividade política, da atividade que se chama pública, e ser um agente público nos coloca num nível de responsabilidade e disposição que às vezes a gente tem a relação de privacidade relativizada, muito relativizada. Então, o ser humano normal toma um pileque de vez em quando, fica alegre, se excede. O ser humano normal às vezes passa da conta da vida, e o homem público ele tem que estar sempre cuidando disso, ou pelo menos quem se preocupa com a imagem pública, né? Então para mim foi um conforto poder ficar livre dessa preocupação de que alguém possa fazer um julgamento sobre a sua atitude, sobre sua vida, uma certa, vamos dizer, um certo anonimato, um certo... Enfim, depois estando fora do poder, não há tanta expectativa sobre o que você pode fazer. Só para me ilustrar, uma vez eu estava andando no supermercado, tem um mercado aqui em Cuiabá que você compra uma chipa e sai comendo para comprar, né? Aí eu era secretário, eu comprei essa chipa como todo mundo faz e depois paga, evidentemente, na saída. Quando eu fui no caixa, uma pessoa chegou atrás de mim e falou: eu estou te acompanhando o mercado inteiro para saber se você jogar esse saco fora e passar sem pagar. Eu acho justo, né, que o cidadão tenha essa preocupação ética. Nem todos os políticos têm. Mas então, se libertar um pouco desse julgamento que nos coloca... Talvez você não conheça todas as pessoas, mas as pessoas te conhecem. Nos deixa bem mais à vontade. Então, foi um sabático para mim. Eu me encontro hoje muito mais maduro, muito mais tolerante, muito mais austero, muito mais equilibrado. Aproveitei para ler, escrevi muito sobre história, escrevi muito sobre cultura. Eu diria que se deixasse um pouco mais, talvez não voltaria. A política cansa e envelhece, né? Mas voltar para o parlamento, e fui muito bem recebido, eu achei impressionante, assim. Eu senti uma certa saudade, sabia? O que deu saudade das pessoas, não eu saudade dos lugares. As pessoas sentiam, de repente, cadê esse cara aí que falava algumas coisas diferentes, né? Que estava ali numa pauta. Quantas vezes a gente veio aqui para falar de sustentabilidade, meio ambiente, agricultura familiar, isso e aquilo, coisas que são importantes. Não que eu seja o dono dessa pauta, mas que era uma veemência tão grande, uma paixão tão grande, que continua, mas que permitia você poder olhar para um outro lado, né? Eu acho que a política e o parlamento, ela tem por excelência essa capacidade de gerar a pauta. Então são tantas coisas que me ocorrem, os índios que estão me procurando, falando que tem um monte de projetos de leis lá que ameaçam a soberania dos povos indígenas, que eu tinha que me posicionar. Tem a regularização fundiária que continua e vai ser sempre um grande desafio. Então as pessoas veem na gente uma possibilidade imensa de... Acabamos de falar dos animais, né, dos pequenos animais domésticos. A gente estava num papo aqui antes da gravação falando, né? Sobre nossos gatos. Dos gatos. Nós somos gateiros. Eu não chego a ser esse nível avançado de gateiro. Não, eu também só tenho dois gatos, né? Mas a gente fica pensando, cadê a clínica veterinária para castração de animais? Poxa, podia ser uma pauta bacana. Então, mas eu tenho que me dedicar ao que é essencial dentro do que eu construí na minha história, que é a agricultura familiar, para tentar, nessa passagem, dar uma mínima contribuição. Primeiro, eu acho que a Assembleia é um parlamento, muito mais que casa de leis. Você considerar que
70% das leis são elaboradas em Brasília, todas as leis ordinárias, importantes do país se definem em Brasília, isso desde a proclamação da República. Sobra muito pouco ou quase nada para a Assembleia Legislativa e para a Câmara. O que é, para mim, muito importante na Assembleia? O lugar da fala, o parlamento. Isso é importante. O que se fala vira pauta. Há pouco eu encontrei aqui com o jornalista do RD News, ele falou, essa semana está parada, a Assembleia entrou em recesso. A força da Assembleia na geração da pauta, da opinião pública é muito forte. Então, eu vou aproveitar para colocar algumas pautas relevantes que eu acho que são importantes. Por exemplo, em relação à Empaer, o governo sinalizou o fim da Empaer. Sinalizou não, mobilizou-se para o fim da Empaer. Ok, tinha 500 funcionários. 250 foram para o PDV, Plano de Demissão Voluntária. Ok, tudo bem, foi voluntário. Outros 80, por uma questão trabalhista, foram desligados da empresa. Sobrou o quê? 100 e poucos, quase 200 pessoas. Então, nessa história, ficou um vácuo de assistência técnica. Uma questão importante, né, relevante. Ok, não é esse modelo? O que o modelo vai ter? Como que nós vamos suprir esse serviço para o pequeno produtor? O Senar vai entrar? Ok, poderia ser um caminho. As secretarias municipais vão se estruturar em parceria com a Empaer e fortalecer a assistência técnica, a Secretaria Municipal de Agricultura, poderia ser outro caminho. Não, nós vamos pegar esses técnicos da Empaer, vão para a CEAF, lá vai ser uma adjunta e nós vamos fortalecer com recursos. Eu não sei. Sabe-se que esse modelo, para o atual governo, a quem eu respeito, a sociedade o escolheu para tomar decisões, e a decisão foi para rever o sistema de assistência técnica pública, mas nós não podemos ficar sem a sinalização de algum atendimento para esse pequeno produtor. Que aí veio pandemia, nós estamos no meio de um furacão da guerra da Rússia, isso impacta no NPK, que é a parte fundamental para os nutrientes, para se produzir, inclusive na pequena agricultura. O pequeno produtor precisa desses nutrientes, fertilizantes, para plantar. Agora, a Rússia cortou o preço, já tinha aumentado 100%, vai dobrar e sabe-se lá como isso impacta na produção de alimentos no mundo, inclusive do Brasil e Mato Grosso, da agricultura familiar. Ok. Enquanto isso, quais seriam as soluções de assistência técnica para poder não ter uma perda de produção tão grande? É possível usar adubação natural, é possível usar estratégias naturais. A assistência técnica poderia dar uma comodidade um pouco maior nesse momento de aflição do mundo, e principalmente para aqueles que mais precisam. Então, por exemplo, essa é uma pauta que eu preciso, em algum momento, como eu estou fazendo contigo, jogar isto a público, para que a gente possa, de forma, não de oposição, você vê a minha maturidade. Hoje, antigamente eu vociferava, antigamente eu me irritava, antigamente eu ia ser um tribuno. Hoje eu já acho que o parlamento, ele pode evitar danos para o executivo, ele pode orientar, corrigir rumos para essa sociedade, sem precisar o ranço de dizer, sou oposição, eu e Mauro Mendes, o governador, tem uma relação histórica, até afetiva de respeito. Acho um bom governador, mas isso não me impede vou te dar uma sugestão, vamos pensar que rumo nós vamos tomar, ano eleitoral está aí. O que nós queremos para os próximos 4 anos? Nós não podemos ficar no limbo, no vácuo e no silêncio, do silêncio de quem aceita, porque o dano pode ser enorme. Nesse caso específico da Empaer, para você, existe uma solução alternativa? Porque a Empaer, ela tem uma história, uma longa história de prestação de serviço na assistência técnica no estado, né? Na época que ainda era a Emater, teve a EMPA que se uniu. Você tem memória histórica, sim, que bom. Porque eu fui estagiária lá na década de 80 e assim, eu naquela época criei esse amor por esse, por esse setor que a gente passou por momentos, né? Muito de auge e também momentos quase de fim. Mas assim, tem alternativa, deputado? Eu penso que o governo tem que se apoiar nas secretarias municipais de agricultura, pensar numa política estrutural para que esses técnicos possam... Porque o prefeito ele tem uma aproximação e uma eficiência muito maior no atendimento da demanda geral, a porta dos serviços gerais da população, a prefeitura. Tem até uma figurinha que eu uso no WhatsApp, fala assim, vai reclamar na prefeitura. Não sei se você já viu, né? Quando o cara começa a falar demais, eu solto essa figurinha lá, vai reclamar na prefeitura, quer dizer... Então, mas isso aí não deixaria à mercê não, dos mas aí eu acho que municípios? aí o governo tem que entrar.
Aí o governo tem que entrar, cofinanciar com os municípios, estruturar os municípios para ter eficiência técnica. Esses bons funcionários da Empaer, que são bravíssimos, para poder estar lá dando essa estruturação diferenciada. Esse é um caminho. Pode criar uma agência, como em alguns estados já criaram, que não tem essa feição de empresa estatal, mas é mais moderna, mais leve. Pode fazer uma público-privada com a Rede Senar e complementar essa assistência técnica com a Rede Senar, pagando o serviço do Senar. Enfim, eu acho que precisa primeiro chamar a Empaer, pôr para sentar, ouvir as pessoas, entender que o momento é esse. Acho que a empresa cumpriu o auge, não adianta a gente ficar nesse saudosismo também. Como a seleção brasileira era boa na década de 70, de Pelé, o Scratch, sabe? E isso não volta mais. Então a gente precisa pensar que o Estado mudou, que existem novos momentos importantes. Já era problema na minha gestão, o governo passado já queria fechar em Empaer, eu consegui inclusive chamar funcionários efetivos, eu convenci o governador de trazer novas pessoas, faltou investimento, sucateou, precarizou, agora é um caminho sem volta. 250 funcionários saíram no PDV, a empresa hoje ela está com muita dificuldade de se reorganizar nessa realidade, que eu fico preocupado. 70% da zona rural não tem internet. Aqui, quando veio pandemia, que a gente parou de ir nos locais presenciais, você pega um aplicativo e pede sua comida em casa. É simples assim. Aí as empresas não quebraram, porque ao invés... Em qualquer um bairro já tem delivery. O cara já vai e pede pelo WhatsApp e a comida vem na porta dele. A deliverização da economia, que chama uberização, é tudo motoqueiro. Enfim. Mas aí, e lá na zona rural, que o cara não tem a feira para vender? Eu não estou falando de grande escala. Quando o cara fala agricultura familiar, essa agricultura não dá certo. A felicidade do cara é vender seus 5 frangos caipira na feirinha, ele tem o suficiente para ele viver feliz. Da semana, né? É um outro conceito, mas ali é um dinheiro que está muito próximo da economia solidária, às vezes. Gente que vende um bolo, 2 bolos, 3 bolos na praça. Como ficou essas pessoas com a pandemia? Que foi divorciado do contato com as pessoas. E o contato era tão caro para a agricultura familiar. Sabe aquele queijinho especial do cara da feira que você só compra dele? Esse cara já não tinha mais um lugar de venda. E o que deram para ele? Eu senti um Empaer que não conseguia suprir a distância dele de negócios, porque você tem um apagão de inclusão digital na zona rural. É apagão. As pessoas... Eu tenho inúmeras fotos de gente que põe aquelas garrafas PET em um determinado ponto da propriedade, que é o único lugar que pega o sinal de celular, que a pessoa fica ali presa ao poste como se fosse um telefone fixo antigo. Se der para o telefone ficar aqui do lado, a pessoa tinha que ficar... a mobilidade de telefonia não chegou, veja lá. Então nós estamos falando de 140 mil famílias, de absolutamente 300 mil pessoas, e que por falta de ausência da tecnologia, eu estou dizendo o básico da comercialização. Aí o NPK sobe, a Rússia bloqueia, o cara que já tinha dificuldade na margem pequena de lucro, vai pagar um pouco mais de fertilizante, ainda não tem um mercado disponível, os mercados tiveram restrição. Então, tem um desmantelamento em curso. Se a agricultura familiar fracassar, e não adianta só apenas e somente entregar a cesta básica, é importante, é emergencial, mas é paliativo. Nós precisamos pensar em sustentabilidade dos negócios, da qualidade de vida das pessoas, para que as pessoas tenham dignidade onde elas querem viver. Se fracassar a agricultura familiar, fracassa o nosso projeto de Estado. Esse Estado aqui só existe em função de ser uma fronteira de ocupação. As pessoas continuam chegando ainda nas rodoviárias, as pessoas continuam vindo de carro, as pessoas continuam vindo do jeito que pode, pelo sonho do Eldorado desse Estado. Então a gente precisa continuar dando infraestrutura para continuar sonhando que esse Estado vai melhorar sempre. Então não é só apenas como diria alguém, é uma caridade, é uma responsabilidade do poder público. Seguindo nessa linha de Eldorado, a gente viu na pandemia o crescimento do agronegócio, super safra no estado, não houve crise no agro aqui. No começo, na última eleição, no último pleito, se falava muito, se debateu muito, os candidatos, a gente questionava a ideia de taxação do agro. Recentemente nós tivemos uma entrevista com uma pesquisadora, até uma aluna de Direito da Unemate, que eles fizeram aí uma pesquisa orientada pelo Maurício Munhoz, que é nosso articulista aqui, que eles propõem
um certo tipo de taxação, mas de forma paliativa, de forma também conforme, né, a estrutura, enfim, essa questão de taxação do agro. Você lembra aquela música do Caetano? Vaca da divina ter. Aham. Não se Pois pode falar nem nisso. se fala, mas não assim, se na sua fala opinião, nisso. Cara, seria uma alternativa, de repente, trazer recurso daí para acudir aqui a agricultura? Todos os grandes contaram com subsídios oficiais. Com todo respeito a eles. Fizeram desse estado grande. Com todo respeito a eles. Todos eles tiveram bancos públicos, financiamento do Banco Brasil, BASA, Polo Noroeste, Polo Amazônia, Sudã, Sudeco. Eu ficaria aqui o resto do programa inteiro falando dos inúmeros subsídios. INCA, Plano de Assentamento e Colonização e Reforma Agrária, de Lucas era um plano de assentamento e colonização. Lucas do Rio Verde, Sinop, são projetos. Esse estado, a história inteirinha é da intervenção do poder público para se transformar em Eldorado. Que bom, deu certo. Parabéns. A política de colonização deu certo, mas ela não se encerra aqui. Ela continua existindo como desafio para o Estado. Nós precisamos pensar nesse outro mundo. É preciso pensar. Aí criou-se fundos de apoio, FACS, Fundo de Apoio à Cultura da Soja, que alimenta a ProSoja, que foi vítima de um escândalo agora nacional, que o ministro do Supremo, Alexandre Moraes, pediu uma intervenção porque teria supostamente a ProSoja usando recursos que seriam de renúncia fiscal para uso político eleitoral. Ok? Você acompanhou isso. Esse fundo de apoio foi uma anuência do governo Dante para incentivar a cultura da soja na década de 90. Né? Aí você tem FABOV, Fundo de Apoio à Bovinocultura. Renúncia fiscal também. Não é uma espécie de renúncia. O Estado abre mão de arrecadar e esse dinheiro é administrado por essas entidades para fortalecer a cadeia produtiva. Ótimo, está tudo certo. Cadê o dinheiro da agricultura familiar? É essa a questão. Então há que se debater. Será que cabe ainda, olha só o debate da Assembleia, será que cabe ainda manter esses fundos a serviço de cadeias que estão consolidadas? Será que não está na hora de discutir esses fundos e repensar outras estratégias, como a produção de alimentos perecíveis? O grande problema nosso do pé de alface, o grande problema nosso do tomate é que a gente não consegue embarcar ele para mandar para a China. Mas a gente pode ter eficiência produtiva em fruticultura, várias, inúmeras possibilidades. Nós estamos chegando à ferrovia aí, um problema da logística que começa a se abrir com outro cenário. Mato Grosso não pode se limitar apenas em ser campeão mundial de soja, algodão. Nós podemos mais. Veja bem, isso o governo não é isso, mais Mato Grosso. Nós precisamos discutir mais e mais e mais. Nós podemos, porque hoje o caixa está arrumado, nós podemos porque ainda é um estado baixo adensado, nós temos muita área de ocupação e temos muita gente esparramada nesse estado esperando a oportunidade de também vencerem. Esse é o final do meu discurso lá na Assembleia. Salve terra do amor, terra do ouro, que sonhara Moreira Cabral. Então, muita gente vem sonhando com esse Eldorado. Né? Que é quando ele fala terra do amor, é o amor fraternal. Ele era bispo, do amor ao próximo. Então tem que pensar em dar oportunidade aos próximos e não só a alguns. Gente, parlamentar que é historiador citando trecho do hino de Mato Grosso aqui, só falta cantar um pouquinho, né? Não, mas vai ser um vexame geral. Uma aula de história aqui pra gente. Mas vamos mudar. Eu sei que se a gente for estender nesse tema, a gente passa a tarde inteira só nesse assunto. Não sei se eu respondi o negócio do imposto aí, de pagar a cota. Você deixou nas entrelinhas, né? Mas assim, eu acho que pensar esses fundos direcionar é uma forma indireta de trazer dinheiro efetivo. Mas eu vou te dar uma coisa boa. Tá o ICMS lá, que está em proposta na Assembleia Legislativa, tem um gatilho para 23, 24 e 25 de aumentar em 3, 4 e 5% do repasse do ICMS vinculado diretamente à agricultura familiar. Eu apoio. Ótimo. Então estratégias assim. Concretamente trazendo aqui, né, apontando aqui para a gente, além de toda a aula de história aqui. Mas vamos falar de eleições, que a gente sabe que a gente está nesse momento, né? A gente abriu a janela partidária. Janela é um nome ótimo, você não acha? Né? O que faz pela janela? Quem entra pela janela, quem sai pela janela?
Pense aí, você que está me Eita, assistindo. é. E que não entra pela Tá, porta. então vamos lá. É o nome... né? Suelme Evangelista Fernandes, sem partido, vai continuar dessa forma? Olha, Pretende ou não pretende Cazuza, mudar? meu partido é um coração partido. É uma decepção de uma história de vida, de acreditar em partidos. O Brasil se perdeu com as suas ideologias. Hoje, quem que pode dizer que eu estou num partido conscientemente? Né? Hoje a janela partidária vai virar uma lambança ideológica. Você vai ver gente pulando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Você já não sabe mais quem é liberal, quem é conservador. Já misturou tudo, quem é bolsonarista, quem é lulista. Sabe? Aí, no final das contas, os princípios do partido, quase ninguém se preocupa com isso, e muito menos o eleitor. Porque quando ele vota, você fala assim, você votou em quem na eleição passada? Primeiro, para ele lembrar, é algo raríssimo. E segundo, qual era o partido dele? Pode fazer aí uma enquetezinha para você ver. Ninguém se lembra, porque o brasileiro não considera isso tão importante. Em função disso, não tem fidelidade partidária. E quando abre uma janela véspera de uma eleição, imagina o que é isso. Para quem planeja política e pensa política. Que loucura! Então, certo é o governador esperando para ver o que vai virar isso até o dia 2 para começar a pensar como que é o tabuleiro. Porque o impossível pode acontecer até o dia 2. Né? Você vai levar sustos sobre as possibilidades que tem. Então, isso aí nós navegamos num mar de incerteza que ninguém se arriscaria a dar um palpite de como vai ficar os cenários daqui para frente. Em função de duas coisas. A abertura da janela e a tal da federação. Que aí a federação é um golpe mortal, né? Você já filiou, depois que você tiver o seu, vamos dizer, eu vou usar isso, não vamos se ofender, curral de candidatos, aí você pega e negocia sua fazenda com outro partido e leva tudo junto e você não tem como sair. Ah, eu não gostei. Desiste de ser candidato. Você mata o sonho de alguém. Então, imagina a insegurança para quem tem que tomar uma decisão, quem é candidato nesse momento, pensar, para onde eu vou? Pegar aquela, o que ele come, o que ele faz, quer dizer, como que vai tomar uma decisão? As pessoas me ligam, eu falo muito com agentes políticos, é uma insegurança tão grande, porque você não pode coligação, outra variável cruel. Sim. Aí o cara fica com a calculadora, aonde que eu posso me eleger? Aí ele começa a ver aqui, mas qual que é a chapa? Deixa eu te falar uma coisa para você vai ficar talvez chocada, talvez não. Você já viu tudo nessa vida, porque você é uma repórter, uma jornalista. As listas de deputado federal de um partido são as mesmas dos outros. É os mesmos nomes. Então você faz, o que é essa chapa? Fulano, Beltrano, Ciclano. Engraçado, aquele partido é a mesma chapa. Sabe por quê? Todo mundo está especulando o tempo todo. E nesse mar de incerteza, como alguém que quer ser candidato pode se colocar. As mulheres, por exemplo, né, que agora tem a cota das mulheres laranja, já não dá mais para brincar de laranja. A semana do Dia Internacional das Mulheres, e a gente precisa de que agora, desta vez, tenha que ter investimento nas mulheres. Porque se você colocar uma mulher laranja e isso não cumprir um coeficiente mínimo de votos, a chapa toda vai para o pau. Não dá para brincar de esconde-esconde. Quem entrar lá, quando entrar, se você for candidato para federal, você tem que levar no mínimo 20 mil votos. Acha 3 candidatos numa chapa de 9 nomes para federal, 3 mulheres com mais de 20 mil votos. E aí, o que o partido fez para construir liderança feminina? Aí está todo mundo no desespero atrás de mulheres. Eu acho que até te chamaram para ser candidata. Eu apoio. Ainda não, né? Mas eu não sou, sei. Não. Porque você já se negou, né? Vai saber que isso é uma carta aí, né? De última hora. Ela decidiu. Nem trabalho política. Uma vereadora ganhou a eleição, era da comunicação. Era da área, né? Uma colega, a gente já entrevistou aí a Michelle aqui. Mas assim, diante desse cenário, sabe? Você está falando muito como parlamentar e ao mesmo tempo como cientista, como pesquisador, né? Você tá voltando pro gostinho, vai se candidatar? Não, é pré-candidato? Não, porque você tem um nome, tem uma história aí. Assim, o que eu já vivi foi suficiente, Deus me deu mais do que eu sonhei para minha vida, né? E a gente tem que saber também até onde dá para chegar e não ficar no afã louco de querer chegar no impossível, né? Então,
Essa história de ficar nessa ambição do poder pode te levar ao vamos dizer assim, essa ambição louca, eu acho que pode levar você à sua ruína completa. Então você tem que saber até onde chegar. Eu vou continuar com a política, adoro a política, não tenho um projeto neste momento de sair candidato a nada. Meu coração é um coração partido. Aí muita gente diz que ele está se vendendo lá, se oferecendo. Deve ter muita gente também te procurando, né? Então, de repente, eu sou melhor nos bastidores, ajudando a pensar a política, do que no protagonismo efetivo, porque minha barba já está branca, eu já estou quase careca. Eu já tenho alguma história para contar, né? Eu já deixei um legado. Quando eu disse assim, não é um legado do mundo, mas é aquela impressão de que você já deu sua contribuição. Não é fácil cuidar no Mato Grosso continental, numa candidatura ali. No Acre, um candidato a vereador daqui de Cuiabá se elege no Acre facilmente a deputado estadual, porque é um estado pequeno, tem relação proximal, a imprensa tem. Agora imagina aqui o nosso RDTV chegando lá em Aripuanã, né? O alcance nosso, a voz vai se sumindo, vai se perdendo, é um estado de uma dimensão gigante. Fazer política em Mato Grosso é muito caro, sem avião, fazer no chão, no suor. Só eu sei o que eu gastei da minha vida para ter 12 mil votos e não ser nenhum presidiário e não ter minhas contas sujas por aí. Meu CPF está aí, posto ao público, para quem quiser consultar. Só eu sei as minhas perdas, que eu já investi nisso. Não arrependo de nada, faria tudo outra vez. Mas fazer política em Mato Grosso é só para os fortes, não é fácil. Não me considero fraco, porque eu tive 12, 13 mil votos. Mas imagina nessa condição de menos candidatos, né? Nunca na história desse país um deputado federal e estadual ganhou tanto dinheiro público para fazer mandato. Os federais que vão para a eleição, eles gastaram 300 milhões de reais de emenda. Em Brasília não tem R$1 de transferência voluntária para os estados. É tudo cash de emenda. Jogo limpo, fair play, mas acabou as transferências voluntárias. Para se garantir o parlamento, virou todo o dinheiro da República, praticamente virou emenda parlamentar. Então se resolve tudo na infraestrutura. Aí o cara está lá com 100 milhões de investimento numa região, aí eu chego lá com a minha bandeirinha de escoteiro, e dizer, me dá uma oportunidade. É um jogo muito desigual. E a Assembleia, o deputado teve 10 milhões de reais. Por conta disso, eu fiz uma afirmação que até ficaram chateados comigo. Eu acho que a renovação vai ser muito pequena. Não vai ser igual na eleição passada, 60%. O ambiente político nacional é outro e as condições para quem está no mandato também são outras. A Assembleia não teve um grande escândalo, aliás, não teve nenhum escândalo. O Congresso Nacional também, lá fora, um problema outro, mas foi tranquilo. Então os caras estão com muita bala para chegar e pedir o voto para o eleitor. Antigamente não, a gente sabia da dificuldade de pedir e para você significar esperança. Agora, então, fazer uma campanha tentando enfrentar esse ambiente não é um exercício fácil. Então eu prefiro, nesse momento, na minha curta passagem, dar a minha contribuição, poder aos poucos tentar me realinhar com esse grupo político que eu pertencia e pensar em construir outros projetos para outro. Também faz parte, né? Não tenho essa vaidade de estar na foto. Tá joia, muito obrigada. Né? Então, acho que a gente até extrapolou o tempo aqui, mas foi muito bom esse bate-papo. A gente fica o convite para um saudade, até falei retorno. Demais, emocionei demais, porque eu tenho o maior respeito pela casa, o Romilson, todo mundo. Então é muito legal estar de volta. Volta à política, não renega a política, existe boa política, não desista da política, não desista das pessoas. Tem gente muito boa que vai se apresentar, tenha mais critério nas suas escolhas, existem consequências. Mato Grosso é um estado que merece uma diversidade de representações políticas muito maior do que normalmente tem. Então, só essa bancada do agronegócio só não nos define quanto à existência, não quanto só questão econômica, que eu estou super feliz, que todo mundo ganha, o Estado arrecada mais, eu sou funcionário efetivo do Estado, mas que possa ter oportunidade para outras vozes também, né? Que assim como eu tenha coragem de levar para o parlamento debates tão importantes como... Com certeza. Deixa eu só contar a história, o último para fechar. A Peterline falou para mim, ela é promotora do meio ambiente, falou, você é o cara mais
diferente que eu já vi, porque você me parou uma vez, eu era secretário de Meio Ambiente, para discutir a situação dos extrativistas de Minhoco-Sul, em Alto Paraguai. Precisamos dos representantes dos catadores de Minhoco-Sul na Assembleia, com certeza. Então tá joia. Muito obrigada novamente. Então, a gente ouviu aí o deputado estadual Suelmio Fernandes, sem partido. Compartilhe essa entrevista, ela fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News, ali no destaque do RD TV. Até a próxima.